Olá, amigos, tudo bem? Bom, eu sou o João Felipe, sou professor de Geografia aqui do QG do Enem e queria falar com vocês sobre algo que está muito forte para esse ano, que é a questão da água. A gente está com muita notícia em relação à crise hídrica. Vocês têm acompanhado as notícias sobre São Paulo. Você talvez tenha lido aí uma coisa muito interessante para a gente de geografia. Pela primeira vez, seca na nascente do São Francisco. E o São Francisco é um rio muito famoso, né? Porque ele atravessa o semiárido, ele atravessa o polígono das secas. Ele nasce em Minas Gerais, atravessa a Bahia, encosta em Pernambuco, termina entre Sergipe e Alagoas. E ele é tão importante que ele é base de um projeto do governo, veja só, para transpor a sua água para outros rios. Então é pegar a água do São Francisco para mandar para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, para a Paraíba. A famosa transposição da água do São Francisco. E não é que vem a notícia que esse ano a nascente do São Francisco secou. O São Francisco é um rio perene. Ele é perene por quê? Perene é o que nunca seca, é o continuado. Acompanha que a nascente dele é Minas Gerais, mas não é Minas Gerais Norte não, é Serra da Canastra. É na parte mais ao sul de Minas Gerais. E essa seca do São Francisco compromete inclusive a ideia da transposição. Que o governo já pensa em alternativas, pegar água do Tocantins ou algo parecido. Então, pessoal, eu vou me surpreender muito se vocês não fizerem uma questão sobre crise hídrica. E aí eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. A primeira coisa que eu acho que você tem que tomar, bom, obviamente que a notícia, a disputa pela água, a tendência de carência da água é o foco que vai puxar a análise. Agora, o meu receio é que vocês saiam pela linha aí do não choveu. Não choveu, secou e vida que segue. E efetivamente choveu pouco. Na verdade, São Paulo já estava com falta de chuva no verão. E repara que a crise hídrica mais séria é realmente inverno e primavera. Por que é inverno e primavera? Geralmente chove mais no verão, verão ou outono. E aí você enche os reservatórios e tal para passar pelo período da estiagem. Quando chove pouco no verão, vem coisa braba aí pela frente. Agora, isso pode ser sazonal. Tipo assim, tem anos que tem mais pluviosidade do que outro. Eu admito claramente que aquecimento global, El Niño e Laninha não tem nem discussão, e as ações humanas, como desmatamento e tal, agravam o processo. O que está me assustando um pouco é que eu estou vendo, até por uma questão política eleitoral, quem é o culpado, eu estou vendo o tempo todo falta d'água porque desmatou, aquecimento global e tal, e está faltando uma análise que é a análise do consumo, pessoal. Na verdade, quando você fala de hidrogeopolítica, ou seja, de tendência de disputa pela água, quando você fala de comoditização da água como mercadoria, uma das análises é exatamente da oferta e da procura. Se temos uma crise hídrica, qual é a conclusão? A conclusão é a oferta está pequena por causa do desmatamento lá ou aqui, por aí vai. E isso é uma verdade, mas não é a única verdade. Por que não é a única verdade? Porque, pessoal, a demanda por água é cada vez maior. Então, se fosse uma seca no sertão nordestino, no polígono das secas, todo mundo já está mais ou menos acostumado. Como se é acostumado com uma seca lá no, sei lá, onde? Árido e semiárido no mundo? Vamos pegar o Oriente Médio? Se fosse uma disputa Israel-Síria, Israel-Cisjordânia, Israel-palestinos pela água do Jordão, todo mundo, se fosse Rio São Francisco no meio, na área semiárida, as pessoas aceitariam bem. Como é na nascente, complica mais porque a área é úmida. E aí me parece que está faltando uma análise, que é a questão da demanda. Segundo a Agência Nacional de Águas, nós temos 3 lugares no Brasil com estresse hídrico. O que é estresse hídrico? Estresse hídrico é acender a luz amarela. Quando vira vermelha é escassez hídrica. Tá? O Brasil tem estresse hídrico na área do Nordeste setentrional, que é justamente essa área de menor umidade, essa área do polígono das secas, área de clima semiárido. O Brasil tem estresse hídrico na bacia do Tietê. Isso que está acontecendo em São Paulo agora, essa pedra está cantada pela Agência Nacional de Águas já há mais de 10 anos. Você tem ali uma região metropolitana de 20 milhões de pessoas. E a demanda ali é uma demanda absurda. Por acaso, eu estava em São Paulo ontem. Essa foto que eu vou falar foi ontem ou foi sábado? Eu fiquei no fim de semana lá, minha esposa estava lá no trabalho, fui lá encontrar com ela. Estava passeando até botei essa foto no... Não, botei no Instagram, vou botar essa foto no Facebook.
passeando pela Paulista, e ali tem um Citibank, e tinha um cara lavando os vidros, ontem ou anteontem, foi no sábado, um calor do cacete esse fim de semana em São Paulo, e aí tinha lá o cara lavando lá os vidros do Citibank com aquela maquininha que ejeta água. Eu tirei a foto. Você vê, crise hídrica, meu irmão, pega um pano, umedece o pano e vai passar aí. Como é que você pode estar desperdiçando água, né? Você vê, o pessoal está seguindo a vida que segue. Então, é possível que essa questão de prova, porque é muito complicado, você pode citar as ações humanas. E efetivamente o Enem gosta de trabalhar isso. De como é que o desmatamento, por que o desmatamento contribui? Porque quando você tem a vegetação, a tendência dela é segurar a água, e à medida que você tem menos vegetação, porque quando segura a água, a vegetação evapora, volta a água para a atmosfera, aí chove de novo, evapora, chove e faz um ciclo. Quando, a questão da evapotranspiração, que você já deve ter ouvido falar. Quando você tira a vegetação, a água vai direto até o solo. E aí a erosão aumenta, ela vai para um rio, do rio ela vai embora. Então realmente existe essa possibilidade deles trabalharem a vegetação e o desmatamento como elementos que ressecam. Mesmo o desmatamento da Amazônia, me parece que nesse momento eleitoral eu não gosto muito de entrar na seara, porque é o governo estadual falando do federal do estadual, então eu não vou entrar nessa. Mas a gente sabe que a Amazônia é importante por causa da expansão da MEC e tal, não nesse momento, porque a MEC nesse momento não estaria ali. Mas de qualquer maneira, o que eu estou achando só é que a gente está pautando muito nessa ideia do inverno que chove pouco, nessa ideia de alterações climáticas, aquecimento global, alterações locais por desmatamento, e está faltando trabalhar a ideia da demanda. Porque além de estresse hídrico no sertão nordestino e no Tietê, Vale do Tietê, temos também no Rio Uruguai, nesse caso por um outro motivo, que é a agricultura. No caso de São Paulo, a demanda urbana é muito grande, mas lembra que o estado de São Paulo também é um estado muito forte em termos de agricultura. Então eu acho que você tem que ter um roteiro na tua cabeça sobre a questão hídrica. Ponto 1. A quantidade de água doce disponível no planeta é menor do que as pessoas pensam, porque a maior parte da água é salgada e essa água doce, a maior parte dela está congelada. Segundo, você tem um crescimento do consumo que é muito importante, principalmente na área agrícola, mas também nos grandes aglomerados urbanos. Terceiro, desperdício e poluição. Se no meio dessa crise hídrica tem lá um cara lavando lá o vidro com água de grande pressão, você imagina o que não está acontecendo por aí. Gente guardando água para estocar, já que vai faltar mesmo, tomando banho longo, vou tomar logo um banho longo. São Paulo tomou até decisão interessante, que é dar desconto na conta para quem gastar menos e diminuir progressivamente, que eu achei uma ideia até interessante, mas poluição e desperdício. E a quarta coisa é a má distribuição, porque se é um ciclo da água, se está faltando água num lugar, está sobrando em outro. Mas é assim no clima. Você não controla as massas de ar. Você não controla a circulação geral da atmosfera. E aí a tendência natural é que a disputa pela água seja maior. Eu acho que eles podem abordar essa ação de São Paulo que tentou segurar a água em relação do Rio Paraíba do Sul em relação ao Rio, e aí houve reclamação do Estado do Rio de Janeiro pela produção de energia elétrica. E para finalizar, acho que eles podem trabalhar a lei, porque a Lei Nacional de Recursos Hídricos de 97, ela dá prioridade ao abastecimento humano. Ela fala duas coisas. Primeiro, tem que se garantir o uso múltiplo das águas. Mas em caso de escassez, a prioridade é o abastecimento humano. Por que que nesse caso não se usou isso? Porque o Estado e os municípios atingidos têm que declarar estado de emergência, né? Que não foi declarado. Mas o fato é, pela lei brasileira, tem uma lei que as pessoas nem sabem que existe. Então você tem um rio que é usado a água para irrigação, hidrelétrica, navegação e consumo humano. Ok, garante tudo. Mas se faltar, está textual lá na lei. Em caso de escassez, a prioridade é o abastecimento humano e a dessedentação de animais. Só para concluir, não acho que eles vão sair disso não, mas se quisessem, óbvio que se entre estados de um país já tem um atrito, imagina se é entre países. Nascente do rio num país, baixo curso do rio em outro país. O país do alto curso tira a água, prejudica o do baixo curso. Eu poderia imaginar até um atrito, uma guerra entre eles. É isso, pessoal. Um abraço, confia nisso, dá uma lida sobre água, que estou achando que a água nessa prova vai aparecer. Tchau, tchau, até a próxima.